Olá, eu sou o pastor Adrien Balseus e esta é a nossa meditação semanal. Eu espero que você esteja bem e em segurança. O tio-avô da minha esposa, o tio José, de 100 anos de idade, ele é um veterano da Força Expedicionária Brasileira e lutou na Segunda Guerra Mundial na Itália. Ele era padioleiro, ou seja, ele corria pelos campos de batalha em meio ao fogo cruzado e resgatando feridos de guerra e levando-os para a retaguarda onde eles recebiam os cuidados médicos. Hoje ele é o único ex-combatente vivo entre 19 soldados oriundos da cidade dele, Santa Catarina, que foram para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Recentemente ele foi condecorado na cidade com uma medalha de honra ao mérito. E essa medalha, essa linda medalha, ela é um símbolo de bravura e de heroísmo na luta pela liberdade e uma lembrança também para as gerações futuras da família dele. Os símbolos, eles têm esse papel especial. Eles são memoriais e representam momentos marcantes na nossa vida. Seja uma aliança no dedo esquerdo, um diploma de formatura na parede ou uma medalha de honra ao mérito. A história do povo de Deus também é marcada por esses símbolos e memoriais, entre eles o pão e o vinho, que foram usados na ceia do Senhor. E um dos momentos mais significativos da vida de Jesus, registrado no Evangelho de João, Jesus está à mesa junto com os seus discípulos para celebrar a última ceia, antes de seu martírio na cruz. E ali ele parte e reparte o pão e o vinho, dando esses elementos aos seus discípulos e dando a eles, a esses elementos, um significativo profundo. O texto de João, no Evangelho de João, a narrativa de João, ela começa retratando esse momento da seguinte maneira. João capítulo 13, versículo 1. Ora, era a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os judeus, eles celebravam todos os anos a Páscoa, uma festa religiosa que celebrava o grande livramento do povo de Israel da escravidão do Egito, muitos e muitos anos atrás. Liderados por Moisés, eles deixaram a terra do Egito, onde eles eram escravos, e seguiram para a terra prometida. Esta libertação ela é conhecida como Páscoa, que quer dizer passagem. Este evento histórico era celebrado anualmente pelos judeus com uma ceia, uma mesa cheia de alimentos, e cada um dos alimentos na mesa tinha um significado específico para lembrar o povo da grande salvação que Deus proporcionou a eles. Entre os alimentos, entre vários alimentos, tinha na mesa ali ervas amargas, que lembravam os anos amargos da escravidão no Egito. Tinha também um cordeiro assado, que lembrava o sacrifício de um cordeiro sem máculas, cujo sangue foi passado nos umbrais das portas das casas dos israelitas, como um sinal de aliança com Deus, quando o anjo da morte passou ferindo os primogênitos do Egito. Tinha também na mesa pães sem fermento, para simbolizar uma vida limpa de pecados, pois Deus havia perdoado o pecado do seu povo. E agora em João 13, Jesus está reunido com seus discípulos em uma casa para celebrar a Páscoa. Entretanto, ele está prestes a dar um novo significado a ela. Ele está prestes a se tornar ele próprio, o Cordeiro sem mácula, que é sacrificado pelos nossos pecados, para nos libertar da escravidão do pecado e da morte eterna. E ele vai fazer isso por amor, como bem explica João nesse texto, dizendo: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou até as últimas consequências. João deixa claro que Jesus foi movido por amor até a cruz, onde ele deu a vida por nós. Um amor que o levou às últimas consequências, tomar o nosso lugar naquela cruz. Esse era o plano da salvação e essas são as boas novas do Evangelho. Cristo morreu
por nós. Mas o significado desse sacrifício só fará sentido se nós entendermos também a necessidade da salvação, ou seja, as más notícias de que nós estávamos perdidos em nossos pecados. A palavra de Deus deixa muito claro isso. Nós encontramos na palavra de Deus que todos nós somos pecadores, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas pessoas, e principalmente aqueles que não creem na Bíblia, têm dificuldade de aceitar isso, mas essa afirmação é facilmente constatada no dia a dia. Basta olharmos ao nosso redor e veremos as marcas do pecado em todos os lugares. A palavra pecado é um termo teológico, mas literalmente significa errar o alvo, ou seja, agir de uma forma contrária àquela planejada por Deus para as suas criaturas. E todos nós, por mais que tentamos acertar o alvo, ao longo da nossa vida erramos muitas vezes, ou seja, em pensamentos, ou seja, em atitudes, ou até mesmo em palavras. Somos pecadores. Pode ser que você não seja uma má pessoa, que procure fazer o bem e nem se compare, claro, com criminosos e corruptos, mas, como diz as Escrituras, em maior ou menor grau, todos nós somos pecadores, somos falhos, erramos o alvo. Não se trata apenas das coisas que fazemos, mas principalmente daquilo que nós somos. Somos pecadores. E as Escrituras deixam isso claro. E as Escrituras também deixam claro que o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. A morte é a consequência natural do pecado, pois o pecado nos separa de Deus, que é a fonte da vida. Separados de Deus, estamos mortos espiritualmente. E a única solução é a remoção dos pecados. Entretanto, nós não podemos removê-los da nossa vida por conta própria. E, segundo as Escrituras também, sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Olha só, Hebreus 9, 22 diz isso. Ou seja, sangue precisa ser derramado para pagar o preço do pecado. Entretanto, o nosso sangue, ele não é suficiente, pois como na Páscoa judaica, era necessário o sangue de um cordeiro sem máculas. Apenas o sangue sem máculas é capaz, vale o suficiente para pagar o preço do pecado. E essa é a nossa situação. Essas são as más notícias que a Bíblia traz para todo ser humano. Ao contrário do que muita gente acredita, não dá para equilibrar a balança do pecado com boas obras. O preço do pecado precisa ser pago. Mas a palavra de Deus também nos traz as boas novas. As boas novas são estas: Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pois, segundo as Escrituras, Deus ama o ser humano. Em João 3,16 nós encontramos a seguinte declaração: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não desiste de nós, e Ele envia Jesus para nos salvar da morte e nos dar a vida eterna. As Escrituras também revelam as boas novas de que Cristo pagou o preço do nosso pecado. Romanos 5,8 nós encontramos o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso que João diz que Jesus amou até o fim. O preço é pago na cruz. Jesus é o único sem pecado. Se fez pecador em nosso lugar, dando a sua vida e derramando o seu sangue para nos purificar de todo o nosso pecado. E é por isso que no momento da última ceia, Jesus com os seus discípulos na mesa, ele toma um pão, ele toma um vinho, e dá um novo significado para esses elementos da ceia judaica. Já na mesa, Jesus toma um pedaço de pão e ele dá graças a Deus, ele parte esse pedaço de pão em pedaços e ele dá para os seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, tomai e comei, todos, fazei isso em memória de mim.
E depois de ter partido o pão, Jesus tomou um cálice de vinho, e ele disse: Este é o meu sangue que é derramado por vocês. Tomai dele todos, fazei isso em memória de mim. Jesus está fazendo uma aliança com seus discípulos, uma aliança no seu sangue. E em seguida ele acrescenta, porque todas as vezes que nós comermos desse pão e bebermos desse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Jesus, ele dá um novo significado ao pão e ao vinho, presentes na mesa da Páscoa. Agora, através do seu sacrifício, do sacrifício do seu corpo que é partido na cruz, do seu sangue que é derramado na cruz, nós somos e estamos sendo libertos da escravidão do pecado. Pois como diz as Escrituras, o salário do pecado é a morte, sim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante de tudo isso, o que cabe a nós? Cabe a nós crer nesse amor de Cristo que levou até as últimas consequências e confessá-lo como Senhor das nossas vidas. Porque, como Paulo explica na carta aos Romanos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meu querido, minha querida, que está assistindo essa mensagem agora, Deus quer derramar o amor dele sobre a sua vida. Deus quer perdoar os seus pecados e restabelecer um relacionamento íntimo com você. Jesus já pagou o preço dos seus pecados, ele já removeu dos seus ombros esse fardo que muitas vezes a gente carrega e que não precisamos carregar mais. O que cabe a mim, o que cabe a você, é crer no seu coração que Deus enviou Jesus, que Ele é o Senhor, e confessá-lo com a sua boca. Que tal a gente fazer isso agora? Se Deus está tocando no seu coração nesse instante para que você entregue a sua vida para Jesus, ore comigo, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, que fala ao meu coração, que me faz entender que sou pecador, estou morto espiritualmente, ou estava morto espiritualmente, mas que por amor Jesus veio a este mundo, tomou o meu lugar na cruz, morreu pelos meus pecados e agora me oferece a salvação. Senhor, recebe a minha vida nas Tuas mãos. Eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E é no nome dEle que eu oro. Amém. Se você fez essa oração comigo, busca Deus todos os dias na sua vida e você vai perceber o quanto Ele te ama. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida e você precisa aprender, entender melhor qual que é a vontade de Deus para a sua vida, procure uma igreja, procure uma comunidade séria, entre em contato comigo, eu estou à disposição para te ajudar nessa caminhada de fé, te ajudar nessa caminhada de seguidor, de discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana, no nome de Jesus. Amém.